vamos dar prosseguimento com esse assunto do BB Progressivo 2, que é o BBPO11, administrado e gerido pela BV Asset, e que no dia 4 de agosto convocou a Assembleia Geral para votar uma série de mudanças no regulamento do fundo. E a Assembleia vai até o dia 31/8. Na semana passada, a gente ouviu 2 gestores, e aí, durante a semana, uns cotistas me procuraram. Eu deixei bem claro, ó, o espaço está sempre aberto. No domingo passado, vocês poderiam ter entrado já no cara a cara e conversado e colocado a opinião de vocês, mas, enfim, isso que eu queria ressaltar, o espaço aqui está sempre aberto, não tem nem por onde eu fechar essa porta, já que todo programa ao vivo eu coloco um link à disposição das pessoas. E é super importante a gente ouvir opiniões diversas, sim, para que você forme a sua e, principalmente, quem é cotista, vote a favor ou vote contra. Hora de ouvirmos o outro lado. Durante a semana, o Salini entrou em contato comigo pedindo para expor os motivos, me contando que faz parte de um grupo de pequenos cotistas do BBPO contrários às mudanças do regulamento que estão sendo propostas. E então está aqui espaço aberto. Salini, Roberto, obrigado pela participação. Espaço aberto para ouvirmos também a opinião e os argumentos dos cotistas contrários às mudanças, né? Muito obrigado pelo espaço, Arthur. É muito bom ver que o lado mais fraco também está tendo a oportunidade de expor os seus argumentos, os seus motivos, os motivos pelos quais nós somos contrários a essa mudança no regulamento do BBPO. Legal. Boa noite, Roberto. Boa noite, porque estamos gravando aqui à noite, né? Boa noite, Arthur. Boa noite, Salini. Também agradeço a oportunidade de nós expressarmos o nosso momento, a nossa posição em relação a essa chamada Assembleia Geral Extraordinária, que vai, sem dúvida, e nós vamos demonstrar isso, causar danos irreversíveis ao chamado pequeno cotista, né? Eu agradeço. Então, de maneira geral, a ideia é essa, né? O grupo é contra a proposta de mudança e o interesse, pelo menos agora no presente, é que as coisas não sejam aprovadas, que nada mude no atual regulamento. Exatamente, da forma como o que está sendo proposto, da forma como está sendo proposto, nós entendemos que é altamente lesivo, pode causar danos irreparáveis para os cotistas e para o próprio fundo do BBPO. Bom, o Salini preparou uma apresentação aqui para embasar melhor os argumentos, então eu vou pôr na tela e deixar ele ir explicando os pontos. Tem momentos passado e presente, né, Salini? Isso, exatamente. Antes disso, Arthur, se você permitir, eu gostaria de falar um pouquinho, brevemente, sobre o nosso grupo. Ah, sim. Então, nós somos um grupo que se organizou de forma orgânica após a quebra dos contratos atípicos que ocorreram em agosto de 2021, portanto, há cerca de 2 anos. Nós nos organizamos através de 2 grupos no Telegram e para redigirmos coletivamente aquilo que se tornou depois uma reclamação na CVM e também em outros organismos, especialmente do MPF, acerca dos acontecimentos relacionados com a quebra do contrato atípico. Então, nós temos, esses grupos são abertos no Telegram, os links estão aqui na tela. Qualquer pessoa é bem-vinda a participar. Aqui, ó. A tela não estava aparecendo, agora está, e aí dá para ver os links abaixo aí da sua apresentação. Isso, exatamente. Então, antes de falarmos sobre a questão da AGE propriamente, nós gostaríamos de dar conhecimento ao mercado e aos cotistas a respeito de alguns eventos passados que já foram objeto de processo na CVM, processos que já foram concluídos, né, somente desses nós vamos falar. Existem outros processos que a CVM ainda não concluiu e que outros organismos também, como o MPF, ainda não concluíram. Então, sobre esses que estão em aberto, nós não vamos nem comentar aqui. Certo. Mas sobre os concluídos, então, tem o caso lá dos CRIs conflitados, que são
certificados de recebíveis imobiliários que a Votorantim, gestora do BBPO, adquiriu em 2016 com o dinheiro do BBPO, certificados emitidos pela construtora Viver e pelo empreendimento Reserva Raposo. Esses CRIs foram logo depois objetos de calote, de inadimplência, e na época, 2016, alguns cotistas apresentaram reclamação na CVM a respeito, e a CVM abriu um processo, na época um processo físico, que depois foi convertido em processo eletrônico, os números estão aqui para quem quiser verificar depois, né? E em 2018, a CVM concluiu o processo, concluindo que houve conflito de interesses nessa aquisição de CRIs, porque esses CRIs foram distribuídos pelo próprio Banco Votorantim, controlador da Votorantim Asset Management. Alguns desses processos talvez não apareçam lá no sistema eletrônico da CVM, porque podem ter documentos sigilosos, então quando isso acontece, eles não aparecem lá no mecanismo de busca. Mas é possível pedir vistas, né? Qualquer pessoa pode pedir vistas. Então, em maio de 2018, a CVM expediu uma espécie de pseudo-punição, um ofício de alerta para a Votorantim Asset Management, dando conta a respeito aqui do resultado do processo. Aqui só fazendo um pequeno parênteses, o regulamento do BBPO, no seu item 5.4.3, ele especifica que a instituição administradora é responsável pelos prejuízos resultantes de seus atos, né? Então, existe uma responsabilidade ali, esses CRIs, caso tenham gerado prejuízo, e nós não conhecemos muito bem o resultado final, né? A gestora, ela é passível de ter que indenizar o BBPO, em todos os processos, né? Em todos os casos. Então, aí vamos para o caso da quebra dos contratos atípicos, que aconteceu em agosto de 2021. A Votorantim, ela tem um termo um pouquinho diferente, ela não chama de quebra de contratos, mas chama de extensão. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Você está falando da renegociação, ou como a Votorantim chama de renegociação, você entende que houve uma quebra de contratos? O nosso grupo entende que houve uma quebra de contrato, e a assinatura de um outro contrato com uma natureza jurídica um pouco diferente. É isso que nós entendemos. Isso afetou 58 dos 64 imóveis, e foi após esse evento que o nosso grupo se organizou, né? Apresentamos aqui a reclamação coletiva na CVM, que foi protocolada no dia 10 de novembro de 2021. Pouco tempo depois, a Associação Brasileira de Investidores, a Bradim, também protocolou seu próprio processo, né, que depois eu acredito que tenham sido juntados posteriormente pela CVM. É provável que existam outras denúncias individuais de cotistas que também se manifestaram junto da CVM, mas que nós não conhecemos os números dos processos. Mas esses dois aqui nós conhecemos. Então, isso foi em novembro de 2021. Então, em março de 2023, a CVM concluiu o processo, e nesses termos aqui, né, após análise desse caso relacionado ao fundo e seu administrador, concluiu que há elementos que ensejam uma atuação sancionadora por parte da autarquia. E abriu o processo administrativo sancionador, desta vez, né, que tem esse número aqui. Então, esse caso, a nossa denúncia, né, ela prosperou, ou a nossa reclamação, como nós chamamos na época, ela prosperou, e gerou esse resultado até o presente momento. Ação sancionadora por parte da autarquia. E abriu o processo administrativo sancionador, desta vez, né, que tem esse número aqui. Então, esse caso, a nossa denúncia, né, ela prosperou, ou a nossa reclamação, como nós chamamos na época, ela prosperou e gerou esse resultado até o presente momento. Eu achei interessante que foram dois órgãos, né? Como todo órgão público, aquele monte de sigla, a gente nunca sabe direito o que é. Mas a SMI, o item 4 acima desse, estou falando porque você me mandou esses documentos, claro, né?
a SMI entendeu que não havia irregularidade. A SSE, por sua vez, que é justamente esse trecho que você mostrou, após a análise do caso, tal, concluiu que há elementos que sejam uma atuação sancionadora por parte da autarquia. É legal falar isso para a gente ver até como funcionam as coisas dentro da CVM, né? Um órgão achou que não, o outro achou que sim, e pumba, encaminhou, né? Para um próximo abrir um processo e investigar mais profundamente, né? Na verdade, é até bem interessante que você levantou isso, Arthur, porque lá dentro da CVM o caso foi desdobrado em subcasos, vamos assim dizer. Então, esse que você se refere, que não está aqui na tela nesse momento, que é o item 4 desse ofício, né, foi feita uma investigação a respeito do potencial uso de informação privilegiada no período que antecedeu a divulgação do fato relevante, com a quebra dando conta ao mercado sobre a quebra do contrato atípico, ou renegociação, se você assim preferir chamar. Esse parágrafo específico desse ofício, ele é um pouquinho limitado, porque ele só se refere ao mês de agosto de 2021. Isso, 31/8 de 2021, sim, tem razão. Exato, ele não se refere, nós não temos a manifestação da CVM até o presente momento sobre o eventual uso de informação privilegiada no período entre final de novembro de 2020 e meados de janeiro de 2021, quando houve uma movimentação atípica muito grande, e quem fala que houve movimentação atípica não sou eu, foi aparentemente a própria Bolsa de Valores que instou a Votorantim a se manifestar a respeito do que estava acontecendo com o fundo, com as cotas, né, com os valores. Na época, a Votorantim se manifestou dizendo que desconhecia qualquer fato. Então, nesse período ali, nós não temos a manifestação da CVM até o presente momento, se houve ou não algum uso de informação privilegiada. Eu só fiquei confuso em relação a uma coisa. Ele acaba misturando dois assuntos, né? Um assunto é o entendimento dos cotistas de que a renegociação contratual não poderia acontecer, que foi uma quebra de contrato atípico, e, ao mesmo tempo, o fato de ter tido uma movimentação muito atípica das cotas pouco antes da publicação de um fato relevante. Então, a SMI, esse item 4 que eu estou dizendo que tem um órgão que entendeu que não havia por que investigar, isso diz respeito exatamente vou chamar aqui de uma suspeita de informação privilegiada na Bolsa, negociação de cotas antes da notícia, tá certo? Isso, exatamente. E que parte que tem respeito à questão dos contratos, da mudança dos contratos atípicos? A questão dos contratos atípicos é essa aqui, né? Depois eu vou mostrar o ofício seguinte, ele embora não seja especificamente sobre isso, mas ele também faz alguma menção de alguma forma. Então, aqui, no nosso entendimento, isso aqui está falando aqui do conflito de interesses, né, já que a Votorantim Asset Management, para quem não conhece muito bem a história, ela é controlada também pelo Banco do Brasil, que é o inquilino dos imóveis do BBPO. É uma situação que começou lá em 2009. Bom, desculpa eu ter te interrompido, vamos seguir. Vamos em frente. Então, só para fazer um pequeno parênteses aqui, a reclamação que nós enviamos para a CVM, ela é bem extensiva. Ela não fala apenas da questão da quebra do contrato. Ela também fala de outros aspectos, como potencial uso de informação privilegiada e outros detalhes ainda, né? Nós podemos fornecer cópia para quem tiver interesse, é um documento público que foi feito de forma coletiva. Então, a CVM ela se manifestou sobre algumas facetas e, de certa forma, agrupou esses diversos itens que constam lá no documento que nós protocolamos em novembro de 2021.
Ok, seguimos em frente, então. Aí temos o caso da reforma de 26 milhões do edifício sede 3, que é um imóvel que representa sozinho cerca de 20% das receitas do BBPO. Ele fica em Brasília, então essa reforma foi feita em 2018, em troca da extensão do contrato até 2027. E aqui é bem interessante citar também, né, porque quando houve a quebra do contrato atípico em agosto de 2021, o pretenso motivo para isso, né, e o edifício sede 3 estava lá dentro desses 58 imóveis, né, a justificativa apresentada seria que foram concedidos descontos e a não aplicação do reajuste anual obrigatório, sob a justificativa de estender o contrato até 2027, também do edifício sede 3, sendo que esse contrato já havia sido estendido até 2027 em função dessa reforma de 26 milhões, né, que ocorreu lá em 2018. Então, nós apresentamos também reclamação coletiva aqui na CVM, né, o processo é esse aqui. A CVM respondeu nesse ofício do dia 14 de março desse ano, dizendo, concluindo que caracteriza conflito de interesses. Né, ou seja, que os cotistas deveriam ter sido ouvidos e deveria ter havido uma aprovação prévia em assembleia, com quórum qualificado, da mesma forma que, né, para mudança de regulamento. A reforma foi o mesmo argumento da reclamação, de que para fazer a reforma deveria ter acontecido uma assembleia para constar os cotistas? Exatamente. A CVM ela respondeu aqui que não exatamente a reforma em si caracteriza conflito de interesses, mas sim a extensão do contrato. Isso. Então, o contrato foi estendido em função, em troca de reformas, então a extensão do contrato deveria ter sido objeto de aprovação pela Assembleia Geral de Cotistas. Como você põe em destaque aí, né, tá? Estamos de acordo com o entendimento do reclamante que a operação de renovação da locação do edifício sede 3 caracteriza conflito de interesse. Depois, no item seguinte, tem lá, com relação ao valor gasto de 26 milhões, entendemos não ter elementos para afirmar que houve irregularidades nessas obras, né? Isso, a CVM entende que isso foi uma operação de mercado que não é objeto exatamente de regulamentação. Sim. Como o gestor usa a caixa dentro da obrigação do dono do imóvel de eventualmente fazer reformas. Nós entendemos... Né? Nem toda reforma é obrigação do dono do imóvel pagar, né? Exatamente. Nós entendemos assim que esse valor de 26 milhões para a reforma é um valor bem vultuoso. Sobretudo se nós olharmos os itens lá da reforma, muitos deles são itens muito simples. Né? 26 milhões é uma fatia do valor do imóvel. É uma fatia representativa. Mas, enfim... nós temos o ofício, quem desejar cópia do ofício completo, para ver todos os detalhes, né, que nós não podemos comentar. Não, podemos seguir. Então, e outro caso que nós encaminhamos para a CVM foi o desconto nos aluguéis de 4 imóveis, que aconteceu no final do ano passado, 2022. São 4 imóveis que não entraram lá na quebra do contrato atípico, né, que a Votorantim, no final de 2022, concedeu descontos no valor desses aluguéis, em troca da continuidade da ocupação dos imóveis. Então, a CVM se manifesta aqui no mesmo ofício do anterior, né, é o mesmo ofício de 14 de março, a CVM comenta os 2 casos, ou responde os 2 casos, também se referindo aqui à questão do conflito de interesses. Né, cita aqui, trata-se de mais um exemplo, do que já foi constatado e descrito no parecer técnico 11 de 2022, reforçando a conduta aqui da gestora. BV, para quem não tem conhecimento, BV é a Votorantim, é a mesma Votorantim, que agora mudou de nome novamente, né? Tívio, se eu não me engano.
E tem um detalhe importante nessa mudança, nessa linha. Tudo que você está mostrando aí é fato, com ofícios da CVM e tal, mas com datas de 2016, 2018, 2021. A mudança de nome, ela acontece também por causa de uma mudança de composição, né? Hoje, o controlador, o majoritário da Tivio é o Banco Bradesco, né? Tivio é uma composição entre Banco do Brasil e Banco Bradesco. Não anula o que aconteceu no passado, e se a CVM entender que houve conflito de interesse, não muda o passado. Mas eu diria que do presente para frente, essa situação de conflito ela fica sanada, né? Porque o majoritário agora da nova gestora que é a Tivio é o Banco Bradesco, e não o Banco do Brasil. Não sei se vocês concordam, evidentemente. Esse é um ponto interessante que você levanta, Arthur, porque o Bradesco, ele também é sócio do Banco do Brasil em diversos empreendimentos através da Elo Participações. Então, na verdade, e ao mesmo tempo é concorrente do Banco do Brasil. Então, a questão do conflito de interesse, ela não é sanada no nosso entendimento, mas ela se torna mais complexa. Aí eu não vou saber de cabeça te falar isso, mas tem o conflito material, tem o conflito formal, e como esse tipo de situação ela é quase que inevitável, vamos dizer assim. O Bradesco também é sócio do Itaú em alguma coisa, também é sócio do Santander em alguma coisa, tal, não sei o quê. Então, existe uma espécie de né, como conceituar até onde não é conflito e dali para adiante o que gera o conflito, o que caracterizaria o controle, conflito, coisa assim. Mas eu realmente não vou saber de cabeça falar isso agora. Essa questão, ela realmente, acho que ninguém sabe exatamente nesse momento. Mas, como você falou, e muito bem, é a situação futura, né? São problemas que podem advir no futuro. Então, dando continuidade aqui, essa questão do aluguel dos 4 imóveis, assim como a questão anterior da reforma de 26 milhões, a CVM, por iniciativa dela, ela juntou com o caso da quebra do contrato atípico, que é como nós chamamos no mercado. Isso é uma variável importante a ser levada em consideração agora aqui no caso da proposta de mudança de regulamento. Certo. Agora chegamos no momento presente, a RED, junto lá com o que eu brinquei, a Liga da Justiça, convoca uma Assembleia Geral propondo mudanças no regulamento, né? E é essa... Então, esse é o foco principal aqui da nossa conversa. Vocês são contrários às propostas que estão sendo feitas para votação. Aqui nesse fato relevante, de 17 de julho de 2023, né, são citados, isso aqui é um print do documento, que aqui está numa versão um pouquinho mais ampliada, aqui embaixo, né, são citados basicamente 4 itens do regulamento, que seriam a justificativa, né, modificar o regulamento com o propósito de permitir locar os imóveis do BBPO 11, eventualmente vagos, para quaisquer locatários, para terceiros, alienar os imóveis do BBPO, com o dinheiro da alienação adquirir novos imóveis ou fazer amortização de cotas. Essa é a justificativa apresentada aqui neste documento. E como nós conhecemos o regulamento do BBPO, né, nós já imediatamente percebemos que esses itens aqui, de uma forma geral, já são contemplados no regulamento. Então, nos parece um pouco estranho uma proposta de modificação do regulamento se os itens, em termos gerais, já estão lá. Já é possível alocar para terceiros, né? Isso aqui, inclusive, é uma pauta muito atrativa para o pequeno cotista, que olha aqui e vê, bom, se os imóveis estão vagos, por que não alocar para outro inquilino? Faz todo sentido. E tanto faz sentido que o regulamento atual já permite. Então, para que não pairem dúvidas a esse respeito, né, vamos fazer uma pequena lista aqui desses 4 itens, né, e vamos comparar com o regulamento atual. Então, aqui o item 3.3 do regulamento atual, que é vigente desde 2017, tem o link aqui embaixo para quem quiser fazer o download e conferir o texto integral.
né, no item 3.3, já cita aqui, ó, caso não ocorra a renovação das locações ao Banco do Brasil, ou em caso de rescisão, né, pode locar os ativos a terceiros ou promover a alienação pelo fundo. E não precisa de Assembleia Geral para isso. Não tem nenhuma citação aqui de que precise de uma Assembleia Geral. E da mesma forma que no item 3.3.2, né, aqui embaixo também, só para complementar, no item 3.3.3, né, reforça que é vedada a alocação para terceiros enquanto perdurarem os contratos, né, obviamente não vai colocar dois inquilinos dentro do mesmo espaço, né, ficando facultado à instituição administradora promover a sua alocação a terceiros em caso de rescisão contratual. Né, então, tem aqui em 2 itens já a citação de que é possível alocar para terceiros. E aqui no item 3.3.2, cita que com os recursos obtidos com alienação, né, eles deverão ser reinvestidos em novos imóveis ou poderão ser amortizados se a Assembleia Geral assim deliberar. Ou seja, para comprar novos imóveis não precisa de Assembleia Geral, entretanto precisa no caso de haver amortização. A amortização requer Assembleia. É o único caso aqui dos 4 itens, é o único item que precisa de Assembleia Geral. É o que está escrito aqui, é o nosso entendimento.